Olá, meu nome é Giane, sou líder do Celebrando a Recuperação Fonseca e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. A gente pode até dizer que é um dos maiores males, né, que tem assolado a humanidade, até por conta da pandemia, né, que se instalou no mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão e como o Celebrando a Recuperação tem abençoado a milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas antes disso, eu queria falar para vocês, explicar para vocês o que vem a ser o Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação é um programa de recuperação centrado em Jesus Cristo, baseado em como a Bíblia aborda as nossas feridas emocionais, compulsões e maus hábitos. O objetivo do Celebrando a Recuperação é celebrar o poder da cura de Deus em nossas vidas. Então, dito isso, eu quero falar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser a depressão. A depressão é uma doença que causa transtorno mental e é influenciada por uma série de fatores, desde fatores genéticos até acontecimentos traumáticos ou consumo de drogas. Geralmente, pessoas com esse problema apresentam uma perda de prazer por suas atividades cotidianas, rotineiras, sentimento de angústia, até mesmo vontade de colocar fim à sua própria vida. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns sintomas e a gente precisa ficar atentos a isso. Sentimento de tristeza, vazio, aflição, preocupação e receios infundados. Insegurança, medo e ansiedade. Baixa autoestima e sentimento de rejeição. Se a gente observar vários sintomas que eu vou dizer para vocês, a gente vai lembrar do livro que o nosso pastor Eduardo escreveu sobre os nossos heróis da fé, que passaram por depressão, por momento de angústia. Então, vários desses sintomas aqui, nós identificamos na história de cada um deles. Então, voltando aqui, pessimismo e falta de fé. Não apenas a fé em Deus, mas e sim nas pessoas, no tratamento, né? Muitas pessoas em depressão acham que o remédio não vai funcionar, que não adianta ir a um profissional. Irritabilidade, tensão e agitação, vontade de acabar com a própria vida, diminuição da energia e do prazer para realizar atividades diárias, fadiga, isolamento, diminuição do apetite, sono e desejo sexual. Alterações na capacidade de concentração, raciocínio e memória. Então, a gente pode observar como é que há vários sintomas, né? Muitos sintomas que a gente precisa ficar atento, perto dos nossos amigos, dos nossos familiares e próximo também da nossa igreja, né? Às vezes a gente tem um irmãozinho do lado da gente, sentado do lado da gente num domingo, e a gente não imagina que está passando por um período muito difícil, e às vezes com depressão profunda. E muitas vezes, querido, a fala da gente é de julgamento, né? E aquele irmão lá só vive com essa cara fechada, só vive fechado, só vive de mau humor, aquele irmão não conversa com ninguém, mas a gente não sabe o que aquele irmão está passando. A gente não sabe o tamanho da cruz que aquele irmão carrega, a gente não conhece a história de vida dele. Mas é mais fácil para a gente julgar, né? Estima-se que 80% das pessoas com depressão apresentem pensamento suicida e cerca de 10 a 15% dos depressivos se suicidem. Sendo assim, é importante que as pessoas próximas estejam atentas a sinais que possam indicar essa possibilidade. Queridos, o olhar que a gente precisa ter é o olhar de misericórdia, não o olhar de julgamento. Precisamos ter misericórdia uns dos outros, exatamente como o Senhor tem de nós. Existe uma frase que diz assim: não julgue uma pessoa sem conhecer realmente o que se passa em sua vida. Às vezes a causa do sentimento de tristeza pode ser mais complicada do que se imagina. A frase está dizendo: não julgue até você conhecer realmente o que se passa na vida, mas a palavra de Deus diz para a gente não julgar jamais. Mesmo a gente conhecendo a história de vida da pessoa, não julgue.
Não julgue. Você tem os seus pecados, você tem as suas dores. Então não julgue a dor e os pecados do seu irmão. Tem um hino que eu gosto muito do cantor cristão. Ele diz assim: olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Isso é lindo demais. Eu celebrando a recuperação, ele nos ensina a olhar com simpatia o erro de um irmão e todos ajudá-lo. Toda a comunidade celebrando, todos os celebrantes. A gente está ali fechado um com o outro. O seu sorriso, a sua alegria vai ser a minha alegria. O seu choro, a sua dor, também vai ser a minha dor. E aí, a gente caminhando nos passos, celebrando, a gente vivendo um dia de cada vez, colocando diante do Senhor a nossa dor, nós vamos celebrar a cura de cada dilema da nossa vida, de cada coisa que eu coloque diante do altar do Senhor, eu vou ver o Senhor transformar a minha lágrima em alegria, o meu choro em sorriso. Bem, então eu quero passar para vocês agora, eu quero falar um pouquinho dos 12 passos que a gente passa dentro do Celebrando a Recuperação, para que o Senhor opere a cura em nossas vidas. Nos ajude a curar a nossa depressão, a nossa dor, o nosso trauma. Então, eu quero passar para vocês os passos, rapidamente. O nosso primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que nossa vida se tornou ingovernável. A primeira coisa que eu preciso fazer, queridos, é admitir que eu sou impotente. Eu não consigo. Eu não sou uma super crente, eu não sou uma super mulher. Eu não consigo lidar com várias dores e vários dilemas na minha vida. Eu não consigo sozinha. Então, eu preciso admitir isso diante do Senhor. Senhor, eu não consigo sozinha e a minha vida está ingovernável. Preciso dizer isso para Ele. Aí Romanos 7,18 diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Essa é a nossa natureza humana. Nós pensamos em fazer o bem, mas acabamos não fazendo. No meu segundo passo, acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, nós cremos no nosso poder superior, que é Jesus Cristo, e cremos que ele pode nos devolver a sanidade. Nós cremos que ele pode agir na minha vida, tanto no meu pensamento quanto nas minhas ações. No terceiro passo, decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 12:1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, eu decido entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. Eu preciso me tornar dependente dele para que ele possa curar as minhas feridas. No quarto passo, fizemos um minucioso, destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 13:40. Esse quarto passo é quando nós, celebrantes, nós começamos a escrever a nossa história. Desde que eu me lembre, pequenininha, eu vou escrevendo a minha história. Eu vou lembrando de fatos difíceis, fatos bons, memórias muito boas e memórias que me causam dor. Mas é importante que eu me lembre de tudo, porque eu preciso fazer um inventário de mim mesma. E a palavra me diz que eu preciso examinar seriamente o que eu tenho feito e voltar ao Senhor. Então, a partir do momento que eu começo a escrever sobre a minha história,
eu vou conseguir analisar por completo a minha trajetória. E o Senhor vai me ajudar a diagnosticar o porquê de alguns comportamentos que hoje eu tenho. E quando eu começo a entender isso, o Espírito Santo começa a agir na minha vida e eu começo a ter forças através do Espírito Santo para mudar e para me curar. No quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Eu preciso admitir diante de Deus as minhas falhas, eu preciso admitir diante de alguém da minha confiança as minhas falhas, para que eu possa me curar, para que eu possa ser genuinamente perdoada por Deus. Porque hoje em dia a gente faz muito assim, né? Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Só que eu não falo os meus pecados. Quais pecados? Senhor, abençoa, me perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso dizer cada um deles. A partir do momento que eu pronuncio o meu pecado, eu começo a me constranger. E ao mesmo tempo que eu me constranjo, eu começo a criar forças vindo do Senhor para dizer assim, eu não quero mais pecar dessa forma, não quero mais esse pecado na minha vida. Eu não quero mais pecar dessa forma na minha vida. Então, a partir do momento que eu começo a falar e a confessar e a ouvir o que eu estou falando, o Senhor começa a me fortalecer e eu começo a ter força para não pecar mais, não voltar àquele pecado. No sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus remova todos os meus defeitos de caráter. Queridos, o sexto passo é um passo muito importante para um celebrante. Eu digo para o Senhor, Senhor, me ajude com meus defeitos de caráter. Me ajude. Eu quero me tornar uma pessoa parecida com o meu Criador. Eu quero me tornar discípulo de Jesus, parecida com Jesus. Então me ajude. E aí, quando eu me coloco diante dele, pedindo e prontificando inteiramente a permitir que ele remova os meus defeitos de caráter, Tiago 4,10 diz assim, humilhe-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Queridos, que coisa maravilhosa. Eu vou diante do Senhor, confessando os meus pecados, dizendo para ele o quanto eu sou pecadora, o quanto eu preciso da misericórdia dele para viver. E ele vai me colocar no lugar de honra. Glória a Deus por isso. Vamos ao sétimo passo. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. 1 João 9 diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Queridos, então, humildemente eu vou pedir ao Senhor. E ele que sonda todos os corações, ele vai me ajudar. Ele vai começar a purificar o meu coração. No oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. O que acontece? Muitas vezes a gente chega no celebrando, a gente vive, né, a nossa vida, mas a gente acha que só as pessoas nos ferem. Muitas pessoas chegam celebrando e dizem, eu fui muito magoada, eu fui muito machucada, eu fui muito ferida. Só que isso é coisa nossa mesmo, ser humano, nosso estado de negação. Nós não observamos e nem lembramos o quanto nós magoamos alguém, o quanto nós machucamos alguém. E aí a gente fica naquele estado de vitimismo. Só que quando chega no oitavo passo do nosso processo de cura, do nosso processo celebrando a recuperação, da nossa recuperação,
Deus traz à nossa memória o que nós fizemos também. Porque aí a gente começa como se fosse uma escama que cai dos nossos olhos, que nos mostra o seguinte: em toda a minha vida, eu não só fui magoada, eu magoei também, eu machuquei também. Então eu preciso fazer uma relação, eu preciso fazer uma reparação com as pessoas que eu magoei, com as pessoas que eu entristeci, que eu decepcionei. Isso é importante para o meu processo de cura. E Provérbios 14:9 diz assim: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. E é verdade. À medida que eu quero que o Senhor me perdoe as minhas falhas, os meus pecados, eu preciso também pedir perdão às pessoas que eu magoei, às pessoas que eu decepcionei. E para isso eu preciso reparar alguns danos que eu causei. No 9º passo diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-la ou a terceiros. Então, como eu falei para vocês, no nosso processo de recuperação, o Senhor traz à nossa memória pessoas que, porventura, nós tenhamos magoado ao longo do nosso caminho, para que a gente possa pedir perdão e assim seguir em nosso caminho rumo à nossa recuperação. Só que existe um fato que eu vou explicar para vocês, no qual nós não temos que pedir perdão, porque nós não tivemos parcela de culpa. Normalmente, nós temos parcela de culpa em tudo que acontece em nossas vidas, só não temos quando há abuso. Se houve abuso sexual, se houve molestação, a culpa nunca é da vítima. Então, se você já passou por isso, não se ache culpado, você não tem culpa. E não faça reparação. É somente você e Deus. Você precisa liberar o perdão, sim, para que você siga, para que o Senhor possa te libertar, né, de todo o mal que um abuso nos traz, mas você não precisa ir ao seu abusador e dizer para ele que você o perdoou ou nada parecido. Deus vai tratar com ele no momento devido, tá bom? E Mateus 5, 23, 24 diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. No décimo passo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós admitimos prontamente. Então, foi o que eu falei para vocês. No nosso processo de recuperação, o Senhor nos diz que está pronto a nos curar, a nos purificar, a curar as nossas feridas que estavam sangrando, que doíam muito. Mas eu preciso me colocar diante do Senhor e admitir quando eu estiver errado. Então, é um passo onde nós precisamos admitir e pedimos perdão prontamente. Precisamos admitir e pedir perdão prontamente dos nossos erros. 1 Coríntios 10:12 diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 11º passo diz assim: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento de sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Ou seja, um celebrante precisa ter um tempo para si com Deus. Ele precisa escolher um lugar na sua casa, qualquer lugar, onde ele se sinta em paz, onde ele fique sozinho, um momento onde ele fique sozinho. E ali ele precisa orar e meditar na palavra. E esse momento é muito importante para que Deus fale ao coração dele. Então, queridos, separe sempre um momento para você falar com Deus, um momento longe da gritaria, longe todo aquele movimento, longe, de repente, de ouvir o cachorrinho latindo, crianças correndo e rindo, um momento seu com Deus.
Colossenses 3,16 diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E agora, queridos, nosso último, no 12º passo, diz assim, tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar este princípio em todas as nossas atividades. Queridos, quando eu cheguei ao final do meu processo de recuperação, né, dentro dos 12 passos, eu já passei por 25 lições do Celebrando a Recuperação. No final, queridos, eu sempre falo isso para os celebrantes, no final dessa jornada de recuperação, ao invés de nós nos sentirmos assim meio que super crentes, né? Não, agora eu estou em outro patamar, eu terminei os 12 passos, passei por 25 lições, estou me aprofundando na minha santificação, na minha busca por santificação ao Senhor durante 8 a 10 meses, agora eu tô fera. Nada disso, nada disso. Sabe qual é o sentimento, queridos, quando você termina essa nossa jornada de recuperação? A gente se sente servo, servo. É um peso gostoso de humildade, é um olhar totalmente quebrantado. Você chega ao final com um olhar de tanta misericórdia, um olhar de amor, um comportamento totalmente diferente, um desejo enorme de ajudar as pessoas que estão próximas a você, um desejo enorme de abençoar pessoas, de estar atento à dor alheia. Você não quer mais julgar, você quer olhar com simpatia o erro do irmão, você quer ajudá-lo com toda a compaixão. Então, aí nós podemos observar como o Senhor nos tratou, como o Senhor nos lapidou como diamante durante todo esse processo de recuperação. E Gálatas 6:1 diz assim, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Então a gente passa a ter um coração perdoador, um coração que tenta não julgar, um coração que ama, um coração que quer anunciar as boas novas, um coração que está pronto a se arrepender, a pedir perdão. Queridos, é uma transformação que só o Senhor pode fazer. Então, eu quero dizer para vocês que reafirmar, né, a depressão, como tantos outros males, tem cura, tem cura. Não podemos abrir mão, querido, abrir mão do cuidado de um profissional da área de saúde. É importante nós procurarmos, né, um psicólogo, de lá o psicólogo vai nos orientar, se houver necessidade, a procurarmos um psicanalista ou um psiquiatra, perdão, um psiquiatra, é importante, mas paralelo ao que um profissional da área vai desenvolver com você, o Celebrando a Recuperação vai te dar todo o suporte espiritual, toda a bagagem espiritual, a palavra de Deus. Nós temos um local seguro, um local onde a gente partilha as nossas dores, as nossas lutas, um lugar que você pode confiar, um lugar que tem pessoas que se amam e que olham com simpatia mesmo os erros do irmão. Caminhamos juntos, nos fortalecendo uns aos outros. Então é isso, queridos, o Celebrando a Recuperação é isso. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos a conhecer o Celebrando. Nós estamos toda quinta-feira, às 20 horas, online, através do Zoom, enquanto tivermos aí com a pandemia. Mas vocês são muito bem-vindos a estar conosco. É um povo com um coração muito amoroso,
É um povo com um coração muito bom, é um povo que ama muito, que sorri muito, e eu tenho certeza que você vai sentir muita vontade. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Beijo, fica com Deus.